Oi, gente. Hoje eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre as classes gramaticais. O que são as classes gramaticais? São as classes de palavras que nós temos no português, ou seja, os tipos de palavras que nós temos em português, tá? Nós temos 10 classes gramaticais. Então, eu vou falar cada uma aqui, a característica principal de cada uma para vocês, tá? Bom, a primeira delas que nós temos é o substantivo, né? O substantivo, ele dá nome aos seres, a sentimento, então nomeia seres, sentimentos, sensações, né? Então, por exemplo, o que é substantivo? Cadeira, mesa, amor, sofrimento, Belo Horizonte, Brasil, Flávia, Antônio, parede, gato. Tudo que dá nome às coisas são substantivos, né? Depois nós temos os adjetivos. O que são os adjetivos? Eles caracterizam um substantivo, né? Então, eu tenho, por exemplo, casa grande. Grande está caracterizando a casa. Então, casa é o substantivo e grande é o adjetivo, né? A gente tem também a locução adjetiva, que são duas palavrinhas que correspondem a um adjetivo. Por exemplo, amor de mãe, né? De mãe, que é uma locução adjetiva. Por quê? Porque ela corresponde a um adjetivo, amor materno, tá? Outra classe gramatical, gente, é a classe dos artigos. O que são os artigos? Eles antecedem um substantivo, né? E ele pode ser definido, né? Que é a, os e as, e ele pode ser indefinido. Uma, uns e umas, tá? Por que o artigo definido é o, a, os e as? Porque quando você usa o, tipo, pegue o papel. Quando eu digo pegue o papel, não é qualquer papel, é um papel específico ali que eu estava falando na conversa. Agora, por isso que ele é definido. Agora, quando eu digo pegue um papel, o um aqui é indefinido. Pode ser qualquer papel, pode ser um pedaço de jornal, pode ser uma folha A4, pode ser um papel, sei lá, de cartolina, um papel preto, um papel branco, então ele não é definido. Por isso a gente chama de artigo indefinido, tá? Depois nós temos pronomes. Os pronomes, gente, o que eles fazem? Eles substituem ou acompanham substantivos, né? E aí nós temos vários tipos de pronomes, né? Os pronomes pessoais, né? Que eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nós temos os pronomes pessoais, né? Nós temos os pronomes possessivos, né? Que indicam posse, nosso, nossa, nossos e nossas. Nós temos os demonstrativos, né? Demonstrativos, né? Que indicam, por exemplo, o este é usado para quando está perto de quem fala, o esse quando está longe de quem fala, e o aquele para quem está longe, né, de ambos, de quem ouve, de quem fala. O este também é usado para o tempo presente, né? Então, este ano é maravilhoso, então é 2021. E o esse eu posso usar tanto para o passado quanto para o futuro, tá? Nós temos também os indefinidos, que ele não tem quantidade algum, alguém, nenhum, pouco, muito, são artigos indefinidos. E lembrando que eles estarão sempre relacionados a um adjetivo. A gente tem também os pronomes relativos, né? Cujo, os quais, ele é o menino que, então esse que está relacionado a menino, né? Então ele sempre está relacionado a um substantivo, do qual, das quais, esses aí são os pronomes relativos, tá? Nós temos também, gente, os pronomes interrogativos, né? Que são aqueles que a gente usa aqueles que nós usamos para fazer perguntas, quantos, quanta, quem, onde. Então são esses, né? Relativos, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá. E tem os pessoais reto, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E os pessoais do caso oblíquo, que é o me, te, se, o, a, ne, tá bom? Então, é isso aí. Então, por exemplo, o pronome, se eu disser eu o entregarei meu dinheiro. Então, eu tenho o eu aqui, né, que é um pronome reto. O, né, que substitui o ele, substitui alguém, é um pronome oblíquo. E o meu aqui é um possessivo, tá? Por exemplo, eu entregarei meu dinheiro
entregarei meu dinheiro este mês. Quer dizer, esse este aqui indica um tempo presente, tá? A próxima classe, gente, que nós vamos ver aí, são os verbos, tá? O que os verbos indicam? Ação, estado ou fenômeno. Vou abaixar aqui. Fenômeno da natureza, tá? E o que é ação, gente? Verbos de ação: pular, correr, andar, falar, comer. Estados, né? São verbos que indicam uma característica. É o verbo estar, o verbo ser, o verbo permanecer, né? O verbo continuar, sempre puxando uma característica. Por exemplo, eu continuo feliz, ou seja, o continuar indica o estado que eu estou, que é de felicidade, né? E o fenômeno da natureza: trovejar, relampejar, né? Chover. Então, são esses. Depois nós temos os advérbios, né? O que são os advérbios? São palavrinhas que modificam um verbo, um advérbio, um adjetivo ou um advérbio. E eu tenho vários tipos de advérbio, gente. Intensidade, modo, lugar, tempo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, choveu muito hoje. Então, choveu é o verbo, o muito, né, está modificando choveu, então aqui a gente vê uma ideia em que o muito, que é um advérbio de intensidade, está modificando choveu, né? O hoje indica tempo, e se eu colocar um não aqui, nós temos também um advérbio de negação, tá? Então, a gente tem de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, afirmação, negação, dúvida. Então, não choveu muito hoje, né? O aluno canta bem, então o bem é o modo, né? Modificando o verbo cantar, né? No sentido de modificar adjetivo, gente, ela é muito bonita, né? Bonita é adjetivo e o muito está qualificando bonita aqui, né? Então, por isso o advérbio aqui está modificando um adjetivo. E modificando o próprio advérbio, ela canta muito bem. Eu tenho bem, que é um advérbio de modo, e eu tenho muito, que intensifica esse bem, né? Portanto, aqui é um advérbio modificando o outro. Depois nós temos, gente, as preposições, né? Ela liga. A preposição, gente, o objetivo dela é ligar elementos da frase. Uma palavra a outra, né? Então, a gente tem o de, o em, para, com, por, ante, após, até. Então, ela vai ligar. Lembrando que o de, né? Eu posso formar o da, que é o de mais a, o dos, o do, da, dos e das, né? O em, que é o em mais o, forma no, na, nos e nas. Então, essas aqui são as preposições, tá? O pra, gente, é a redução de para, tá? Que é informal e o para é formal, tá bom? Nós temos aqui os numerais, tá? Os numerais indicam os números. A gente tem os cardinais, né? Que são os números 1, 2, 3, 4, 5, 90, 45, 87. Os ordinais, que indicam ordem: primeiro, septuagésimo, décimo, nono, centésimo. Nós temos também os fracionários, né? Terço, meio, oitavo, sempre indicando essa redução. E os multiplicativos, né? Dobro, triplo, quádruplo. Então, são os numerais, tá? Depois, nós temos as conjunções, né? Que ligam. As conjunções, elas servem para usar, para ligar orações, né? Principalmente. Então, por exemplo, estou aqui, mas quero voltar. Então, eu tenho mas aqui, que é uma conjunção, né, adversativa, dá uma ideia de adversidade, de ideia contrária. Então, tá ligando o estou aqui ao quero voltar. Espero que ele venha, né? Então, a gente tem o que aqui, que está ligando o espero, né? E o ele venha, né? Que são duas orações, são as conjunções, tá? Ela liga orações coordenadas e subordinadas, que veremos um pouquinho mais à frente, tá? E nós temos as interjeições, que indicam sentimentos, né? Então, nossa, sempre essas palavrinhas que indicam emoção, né? Sentimentos, emoções. Então, ui, ave, né? Tipo, uau.
Então, essas palavrinhas que indicam ideias, tá? Então, aqui são as classes de palavras, vocês precisam saber pelo menos o grosso aqui, gente. Você tem que saber isso aqui, tá? Obviamente, tudo depende do contexto, né, para você analisar. Olhe sempre o contexto para você identificar a classe gramatical, tá bom? Não se esqueça disso. Então, nós temos aí substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposições, numerais, conjunções e interjeições.